Se você acha que a pele é só revestimento, você está estudando anatomia do jeito mais difícil possível. Se você chegou aqui pelo vídeo Anatomia do Zero, você já entendeu que o corpo tem uma lógica de organização. E agora, no vídeo de hoje, a gente vai começar a aplicar isso de verdade, começando pelo sistema mais negligenciado e, ao mesmo tempo, o sistema mais visível do corpo humano. Vamos falar hoje do tegumento comum. Ao final desse vídeo, você vai entender como a pele é organizada, porque ela não é só uma camada, e principalmente como isso se conecta com tudo que você vai estudar depois, da estética até a prática clínica. Então agora pare e pensa comigo. Quando você olha para a pele, o que você vê? Uma superfície contínua, certo? Parece até uma coisa só, mas isso é só uma ilusão. A pele, ela não é uma única camada, ela é um sistema. E aqui já começa o primeiro ponto que trava muita gente: tentar decorar os nomes sem entender a estrutura. Então a nossa pele, ela tem basicamente 3 níveis organizacionais. Não decora ainda, vamos entender parte por parte. Então imagina que você está olhando um corte do corpo humano como se fosse uma tomografia computadorizada. Então a gente vai ver aí de fora para dentro e vamos ver que a gente vai ter primeiro uma camada mais fina, depois uma camada um pouco mais espessa e depois uma região um pouco mais variável. Essa primeira camada que a gente visualiza, a camada mais externa, é a epiderme. E aqui vem o primeiro insight importante. Ela é totalmente avascular, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos na composição. Agora para por um segundo e pensa: como uma estrutura viva funciona sem receber sangue diretamente? Ela vai depender da camada de baixo. E é aí que vai entrar a nossa derme epitelial. A derme, ela é mais profunda, um pouco mais espessa, cheia de vasos, cheia de nervos, fibras, e é literalmente a base funcional da nossa pele. Se a epiderme é a interface com o mundo, é o local onde a gente tem esse contato com o meio ambiente, a derme ela vai ser um sistema que vai manter essa interface viva. Abaixo disso, a gente vai ter a hipoderme, que muita gente nem considera pele, mas funcionalmente ela é essencial. Ela vai ser rica em tecido adiposo e vai servir como uma reserva energética, proteção mecânica e também isolamento térmico. Agora você consegue perceber esse padrão? Não são 3 nomes apenas aleatórios, é uma lógica funcional. Uma camada que vai proteger, uma camada que vai sustentar e uma camada que vai adaptar e amortecer. Quando você entende essa base, você vai parar de decorar e você vai começar a enxergar o corpo humano, no caso, o tegumento comum. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. A epiderme, essa camada mais superficial que a gente consegue visualizar, mesmo sendo fina, ela não é nada simples. Ela tem uma organização interna. As células, elas nascem da base e vão migrando até a superfície, que é essa parte visível. E é nessa camada que está uma das coisas mais importantes que acontecem na nossa pele: a renovação celular. A sua pele, ela está constantemente sendo substituída, mesmo sem a gente perceber. As células que estão na superfície hoje, elas não são as mesmas de algumas semanas atrás. E isso explica, por exemplo, por que alguns procedimentos estéticos funcionam. Você não está mexendo numa estrutura fixa, você está interferindo em um sistema dinâmico. Agora, descendo um pouquinho mais, falando da derme, o jogo muda um pouquinho. Aqui você começa a ter colágeno, elastina, vasos sanguíneos, terminações nervosas. Então aqui a gente tem muita questão de sustentação e também da sensibilidade. É a derme que permite com que você sinta dor, com que você sinta calor, com que você sinta a pressão. E é aqui que entra uma conexão prática muito forte.
Se você for pensar em uma aplicação, por exemplo, de toxina botulínica, de preenchedores dérmicos, por exemplo, a profundidade da aplicação em si faz total diferença. Porque você não está lidando com uma superfície plana, você está lidando com camadas. E errar a camada, aqui nesse caso, é errar o procedimento consequentemente. Agora você começa já a entender o porquê que a anatomia não é só teoria. Quando a gente vai um pouquinho mais para baixo, a gente chega na hipoderme. Essa é uma camada que varia muito de pessoa para pessoa. É por isso que algumas regiões elas são mais volumosas e outras são mais finas. E isso impacta diretamente, tanto em procedimentos estéticos como na própria prática clínica. Agora, deixa eu te mostrar um erro clássico. Muita gente estuda a pele como se fosse uma imagem estática de um livro, como se fosse uma foto. Mas na prática, a pele é movimento. Ela responde a estímulos, ela se adapta, ela se regenera, ela envelhece. E se você não entender isso, você vai travar quando você começar a aplicar esse conhecimento. Então, sempre quando você pensar na sua pele, pensa em um sistema vivo, em um sistema dinâmico, em um sistema que está ali em constante adaptação. Agora vamos fazer aqui uma visualização comigo. Imagina que você está tocando na pele do seu braço, ou toca aqui na pele do seu braço. O que você sente? O que você sente não é a epiderme propriamente dita, é a interação de todas essas camadas da pele. Então a textura vai vir da superfície, da epiderme, mas a firmeza dessa pele vai vir da derme. Já o volume dessa pele, o quão grossa ela é, se você consegue pinçar ela e sentir essa grossura, já vai ser relacionado à nossa hipoderme, ou seja, o tecido subcutâneo. E quando a gente toca, a gente está sentindo isso tudo ao mesmo tempo. E é exatamente assim que você precisa começar a pensar na anatomia, não só como partes isoladas, mas como uma integração. E isso vai te dar uma vantagem absurda lá na frente. Porque enquanto muita gente está tentando decorar os nomes, e provavelmente não vai conseguir, você vai estar entendendo a função. E aí fica muito mais fácil na hora da aplicação prática, na hora de uma prova, por exemplo, de você relembrar desses detalhes. E quando você entende essa função, você nunca mais vai esquecer. No próximo vídeo eu vou te mostrar os detalhes de cada camada que a gente tem aí na nossa pele. E aí a gente vai desbravar ainda mais o nosso tegumento comum. Se você chegou agora no canal, não deixe de curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. E também fique ligado lá no Spotify que a gente tem um podcast chamado Anatomia Todo Dia, com episódios diários sobre anatomia.